graça, pela tua bondade. Senhor, te agradecemos por mais um domingo na tua presença, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua presença na nossa vida mais um dia. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado fôlego de vida. Ó Pai Todo-Poderoso, agora, Senhor, queremos apresentar esta manhã a Ti, todas essas vidas presentes, as que estão a caminho, para que o Senhor, meu Pai, venha ser o grande palestrante do nosso coração, que venhamos aprender a Tua palavra nua e crua, Senhor, verdade por verdade. Senhor, precisamos, meu Pai, da Tua verdade. Há muito engano, há muita heresia nos nossos púlpitos, Senhor, e estamos aqui para desmascarar, Senhor, parte dessas heresias. Senhor, muito obrigado porque temos essa oportunidade de estudar a Tua palavra. Nos ajuda, ajuda os Teus filhos, nos dê compreensão, sabedoria e entendimento para podermos discernir e guardar a Tua palavra para não pecarmos contra Ti. Muito obrigado por tudo, a Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bem? Como disse, nós vamos falar sobre seitas e heresias. Na matéria passada vocês estudaram escatologia, não foi? Foi, né? A escatologia, uma matéria muito boa também. E as seitas e heresias, ela vem para poder tratar de assuntos que vai desmascarar, desmistificar pensamentos errados quanto ao ensino bíblico, quanto... Olá, acabei de citar o seu nome, você dá mais? Falando bem ou mal? Ih, rapaz, não fala não, então. Eu te bato uma nem comentar sobre esse A assunto. gente comenta. Não fala não, gente, por favor. Vai. Então, as seitas, esse estudo sobre seitas e heresias, ele vai nos dar uma compreensão para poder termos uma base daquilo que de fato precisamos nos calçar para vencer os ardis do inimigo. Uma coisa que vocês precisam ter em mente: o inimigo hoje ele não quer mais manifestar-se por demônios nas igrejas. O inimigo hoje não quer mais colocar confusão na mente das pessoas quanto a pontos de igrejas para igrejas. Essas brigas que existiam entre Assembleia e Batista, entre Wesleyana e Presbiteriana, o inimigo não quer mais essa estratégia. O inimigo quer uma única estratégia: fundamentar no seio da nossa igreja erros bíblicos, para que nós venhamos viver de forma errada pelo ensinamento errado. Então nós precisamos ter a nossa mente ampla. E quando isso acontece, quando o inimigo consegue semear uma semente ruim com a Bíblia, ele faz estrago. Aí eu vou começar com os exemplos. Quando a semente é boa, o foco das igrejas é almas, transformação de vidas. Quando a semente é ruim, o foco das igrejas é dinheiro. Quando a igreja é boa, o trabalho da igreja alcança a sociedade. A visão bíblica. Quando a igreja tem um foco bom, o trabalho da igreja é fazer com que a sociedade seja impactada com o trabalho da igreja. Quando o trabalho é ruim, eles pensam na igreja, só para a igreja, para os que estão na igreja e os que estão de fora. Vocês não chegando para entender a conclusão? Quando a igreja tem um pensamento bom, ela pensa no lado espiritual. Quando ela vive pela Bíblia, pela essência da Bíblia em si, ela vive querendo crescimento e amadurecimento espiritual para todos. Quando a igreja tem uma visão ruim bíblica, é deturpada, usa de heresias, ela visa só o material. Estou falando uma mentira, entra. Opa! Ô, pessoal! Que satisfação! Boa, pai, tá doce. Rapaz, vamos, senhor? Beleza? Bem? Missionária Silvinha, obrigado. Bem, rapaz. Tá paz? Tudo bem? Amém. Rapaz, Bom? Bom? Vocês podem passar para mim? O nome de igreja de fome, que você vai fazer, por favor. Bom? Quando a igreja é boa, tem uma visão bíblica centralizada na Bíblia, a igreja ela tem questões celestiais para poder apresentar. Quando a igreja tem uma visão errada da Bíblia, ela apresenta coisas materialistas e da terra. Aí é onde a gente vê, tem igrejas que são notórias. Na hora de pregar a Bíblia, foca a vida boa que você tem que ter, o grande trabalho, o carro zero que você precisa ter, mas não fala que tu tem que ser batizado com o Espírito Santo.
mas não fala que você tem que ser cheio do Espírito Santo, mas não fala que aonde você vai, você tem que ser luz, tem que ser sal. Então, a gente precisa pegar a Bíblia e voltar-se para a Bíblia, 100% a Bíblia. E a gente vai aprender no decorrer dessa matéria hoje, que para fugir das heresias, a gente tem que ter um único norte na vida. Qual é esse único norte? Seguir ao Deus que a Bíblia diz sobre esse Deus, não do que as pessoas dizem sobre esse Deus. O Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro. Agora, o Deus que muita gente tem representado por aí está sendo difícil de engolir. Eu costumo dizer que em algumas igrejas, o Jesus que nós servimos, ele vale R$ 1,99 ou ele é fim de feira. Vocês já viram banana no fim de feira, como é barato? Você chega às 6 horas da manhã na feira, a dúzia da banana está 6 conto. Está 5 conto, 4 conto, tá caro. Dependendo do tipo de banana, né? Aquela banana bonita, grande, aquela prata, aquela ouro, banana d'água, vem as bananas bonitas, a banana está até mais cara. Mas quando chega no fim da feira, está vendendo uma dúzia por 50 centavos por R$1. Não é verdade? Então, às vezes, esse Jesus que muita gente apresenta é um Jesus fim de feira. O Jesus está louco pelas pessoas e aceita as pessoas toda errada, que pode ficar toda errada, pode ter vida que quer levar. Eu quero é vocês. Tem Jesus que algumas igrejas apresentam que é açougueiro. Que é Jesus que só quer o coração. Não, Jesus só quer o teu coração, não precisa ter mais nada. Ele só quer o teu coração. Tem igrejas que só apresentam um Jesus bombeiro, que só serve para apagar fogo. O fogo acendeu, o problema da vida, aí o que aconteceu? Vim para Jesus que ele vai resolver a tua situação. Eu lembro muito bem da experiência da irmã contando. Eu não vou para a igreja para poder saber que eu tenho um problema, para o meu problema ser resolvido. Eu estou indo porque eu quero Jesus de verdade. Eu não estou indo atrás daquilo que ele pode só fazer na minha vida. Eu estou indo porque eu quero reconhecer ele como Senhor e Deus. Então, isso faz toda a diferença quando nós voltamos para o termo da Bíblia, para a centralidade da Bíblia. Então, falar sobre certas heresias é falar contra muitas coisas que têm acontecido dentro da nossa igreja, dentro da igreja mundial. Amém? Alguma pergunta? Vamos fazer a introdução. Página de número 45. Vamos lá? Introdução. Nesta disciplina do curso básico de teologia, vamos estudar um pouco sobre um problema entre os cristãos. Problemas estes praticamente tão antigos quanto o próprio cristianismo. É o problema das seitas. A partir de agora, nosso assunto poderá parecer um tanto quanto incômodo para alguns crentes. Estes devem estar se perguntando: qual o proveito de se estudar uma religião que não seja minha? Que sentido há em se apreciar crenças diferentes da minha? De fato, apesar das indagações, é muito útil estudarmos as seitas do nosso tempo, pois, afinal de contas, devemos estar preparados para responder a todos que nos perguntarem qual é a razão da esperança que temos. A heresiologia é importante sim, pois nos fornece conhecimentos à luz das ciências e da religião sobre as tendências que se afastaram da revelação bíblica e que carecem de melhor esclarecimento. Num debate à luz da razão, podemos defender a nossa fé dos ataques das seitas nesse período pós-moderno. Vamos começar com os conceitos básicos da religião e seita. Depois entenderemos suas características sociais, morais e doutrinárias. A partir daí, será exposto um breve panorama das seitas pseudo-cristãs, do espiritismo e em suas maiores vertentes, e das seitas orientais. Esperamos que este estudo sirva de base para uma apologética sólida e amadurecida e para futuras pesquisas do campo da religião. Ou seja, a gente vai tratar sobre os assuntos que tratam diretamente do que significa seita, o que significa heresia, o que faz com que haja uma heresia, o que faz com que se fundamenta uma seita. Então, são assuntos importantes para que na nossa caminhada, na nossa jornada de fé, nós não venhamos ser enganados, não venhamos ser iludidos e ludibriados por muitos que fazem da Bíblia uma arma de dinheiro, uma arma de alcance próprio, para o seu próprio prazer, para o seu bel prazer, para o seu próprio umbigo, para a sua própria família. Então, estudar seitas e heresias hoje é primordial. Não podemos deixar de falar de seitas e heresias para o nosso pós-modernismo.
a tecnologia avançou, as heresias dentro da igreja avançou junto. Estão dando para entender? Então a gente precisa estar muito calçado. Vamos ler esse texto aí de 1 Pedro 3,15. Olha o recado que Pedro dá, importantíssimo quanto a este assunto. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Amém? Olha o que está escrito aí. Versículo 15 da primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Antes, santificai-vos a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticardes o que é mal. Olha o que Pedro está ensinando para todos nós. Quando nós temos certeza do Cristo que servimos, quando nós conhecemos as regras básicas do Deus que servimos, quando nós vivemos e praticamos tudo aquilo que o Cristo que servimos praticou, e queremos buscar essa identidade, queremos buscar essa perfeita comunhão, nós temos a certeza daquilo que estamos fazendo. Nós não fazemos errado, e melhor, influenciamos as pessoas a verem o nosso referencial e o bom porte em Cristo. E Pedro está dizendo que nós, quando estamos fundamentados, nós temos que estar prontos sempre para responder todo aquele que vos pedirem a razão da vossa fé. Sabe qual é uma vergonha para mim que um crente pode passar? Pergunta para mim, qual é, Bruno? Qual é? 3 pessoas perguntaram, pergunta a todo mundo, qual é, Bruno? Qual é? Um crente apanhar de testemunho de Jeová. Eu nem gosto dessa. Eu acho que a maior vergonha que um crente pode passar é perder para um povo herege como os testemunhos de Jeová. Eles vêm sempre no mesmo versículo falando da mesma coisa. E o cara apanha para achar um versículo da Bíblia para poder apresentar para o cara porque sabe. Lá no Velho Testamento, né? Não, só vem no Velho Testamento. Qualquer um que bate na tua porta, tu falou que acredita e fala, mas nós somos testemunhos de Jeová, sabe por quê? Porque em Isaías capítulo 43, verso 11 diz, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou o Salvador e fora de mim não há outro. Ou seja, nós somos testemunhas de quem? De Jeová. Só que calma aí. Eu falei, aí eu falo, eu já te ouvi, agora você pode me ouvir? Vamos no contexto da palavra em si? O capítulo de 43 de Isaías está falando sobre a eleição de Deus para com Israel. Deus tem 5 tipos de filho. Filho escolhido, filho eleito, filho gerado, filho formado e filho adotivo. Israel é filho escolhido. Ele começa dizendo no capítulo 40, sem pegar a Bíblia. Ele começa no capítulo 43 dizendo, ó Israel, tu que formei, escolhi dentre os povos mais excelentes e mais remotos, chamei-te pelo teu nome e te disse, tu és meu. Ele estava dizendo que Israel era filho escolhido e Israel era a testemunha dele, daquilo que ele fez, daquilo que ele gerou, de onde Israel foi tirado com mão forte, do que ele fez a favor de Israel. Por isso Israel era testemunha de Jeová. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Porque quem morreu na cruz por nós? Depois que Jesus morreu, qual foi o povo fora de Israel que foi alcançado porque o povo de Israel não quis? Fomos nós, a igreja foi formada. E a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 5, verso 20, que nós somos tanto testemunha quanto embaixadores de Cristo. Aí eles ficam assim, ó, tchau, boa tarde, não quer nem mais conversar. Já tomei guarda-chuvada de uma mulher, de uma senhora. Por quê? Eles querem apresentar a razão deles e só ganha quem não tem razão.
Eles batem no meu portão, recebo uma alegria, quem entrar, quer tomar um café. Mas você vai ter que me ouvir depois de você falar. Pode ser? Aí eu venho com o Espírito Santo falando sobre o Espírito Santo. Eles ficam doidos. O Espírito Santo é um vento. O Espírito Santo é uma força ativa. Quem te disse? A Bíblia vem dizendo, não entristeçar o Espírito Santo. Só pode ficar triste quem tem sentimento. Como é que ele é vento? Ele é uma pessoa. A Bíblia diz, não extingais o Espírito Santo. Ou seja, se você abafar ele, ele apaga. Como é que você pode... A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, Jesus disse em capítulo 16 de João, que ele é consolador. Só pode consolar quem tem consolo para dar. Ele é conselheiro, né? Ele é instrutor, ele é ajudador. Ele me ajuda nas minhas fraquezas, Romanos 8, 26. Como é que ele é vento? O vento faz isso? O vento bate, o máximo que o vento pode fazer quando está muito calor, que nem hoje. Ai, que ventinho gostoso. Mas não muda nada por dentro de você, continua a mesma dor, continua o mesmo sofrimento, continua as mesmas lutas do dia a dia, como cristão. Agora o Espírito Santo, como pessoa, como terceiro na Trindade, como pessoa divina, ele me ajuda nas minhas fraquezas. Vive dentro de nós, nós somos templo, obrigado, irmão. Nós somos templo desse Espírito. Aí eles ficam... Por quê? Ele bagunça com quem? Aí essa mulher, que me deu uma guarda-chuvada, ela veio me falar que eu estava falando um monte de besteira e tal. Não tem nem papo para você não, você não gosta de ouvir. Eu falei, não, eu gosto de ouvir de coisa boa. Aí foi chamar no portão do lado. Quando a vizinha, eu falei, ó, não acredita, não vai falar tudo mentira. Ela veio correndo atrás de mim. Aí paciência, né? Pior que muitas das vezes não é só pessoa leiga não, mas você vê pessoas que têm estudo, né? Não, e o pior, essa mulher que me deu uma guarda-chuvada, É enganador. ela era diaconisa na Assembleia de Deus. Ah, meu Deus do céu. Tem gente que sai da Assembleia e fala. Vamos lá, abra comigo aí Gálatas aí, por favor. Gálatas capítulo 1. Eu falo, essas pessoas nunca foram crentes. Eu só vou te acompanhar que quebrou meu óculos verdadeiro, tá? Ah, quebrou o meu. Esse aí é o genérico? O genérico, isso aqui só uma graça. Vamos lá, Gálatas capítulo 1, depois da segunda carta aos Coríntios. A gente está dando uma introdução sobre heresias, tá? Seitas heresias. Daqui a pouco a gente vai entrar na etimologia da palavra. Isso é para mostrar o quanto a Bíblia fala contra as heresias. Gálatas capítulo 1, do verso 6 ao 9. Já assinaram todo mundo? Todo mundo achou aí? Gálatas capítulo 1, após a segunda carta de Paulo aos Coríntios, a carta de Paulo aos Gálatas. Amém? Versículo 6 ao 9 diz assim: Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema, que significa maldito. Assim como já dissemos antes, agora repito: se alguém vos pregar um evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito. Irmãos, por favor, cuidado com o tipo de evangelho que vocês estão recebendo. Alguém conhece o evangelho McDonald's? Conhece não? Tem um livro na CPAD chamado Jesus foi ao McDonald's. Depois, se puderem adquirir, vai lá que esse descontinho da carteirinha, 15%. Compra esse livro. Jesus vai ao McDonald's, uma coisa assim. Que evangelho é esse? Você chega no McDonald's, dependendo do tamanho da fila, é claro, mas depois que você passou pelo caixa, em 5 minutos teu lanche está na mão, não é isso? 5 minutinhos vem lá, batata, refrigerante, hambúrguer, sorvete. 5 minutinhos vem a bandeja, montam ali rapidinho. É o evangelho fast food. Evangelho fácil e rápido. Vem porque Deus vai fazer na tua vida, vai transformar, e agora? Eu fico preocupado com esse escudo assim, ó. Esse escudo assim, ó.
vem o pregador, né? Costuma ser esse pregador que cobra. Esse pregador que cobra é tudo a mesma raça. Você que leva o pregador que cobra na tua igreja, me perdoe. Mas é tudo a mesma corja. Faz sempre a mesma coisa. Aí o que o cara faz? O cara chega na igreja, irmãos, hoje é o dia do teu milagre. Hoje Deus vai fazer. E quando Deus não faz hoje, como é que fica aquela pessoa? Sai de lá murcha, abatida, entristecida, porque Deus não fez hoje. Deus deixou para fazer outro dia. A verdade é que tem muito crente, muito pregador que quer mandar Deus fazer as coisas. E ele nem é ordenado. Deus não dá ordem, Deus é ordenado, né? Ele não gosta a Deus. Eu fico com algumas questões que a gente vê, irmãos, dentro da igreja, que não pode ser tratado. Aí eu pergunto, o cara que diz que Deus vai fazer hoje, aí tem os pregadores que na hora da mensagem lá, na hora que ele vai elevar a voz, né? Aí Deus vai fazer não sei o que agora! Aí todo mundo já entra na dele e tal. É difícil outro aí. Estão dando para entender, irmãos? É uma situação meio constrangedora para quem conhece a Bíblia. Para quem não conhece é normal. Quem não conhece, como diz Paulo a Timóteo, a gente vai ler depois, é chamado de vento de doutrina, vai sendo levado, o vento bateu, é para lá, vamos indo. Está dando para entender? Só que quem está na Bíblia, calma aí, isso aí eu conheço. Não, isso aí não me pega não, eu sei onde minha fé está guardada, amparada, solidificada, eu sei onde a minha fé é preservada, eu sei onde aumento a minha fé, eu sei onde eu ganho motivos, minhas motivações de fé, aonde eu adquiro na palavra de Deus, porque a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. As pessoas entram nas igrejas e saem hoje, a rotatividade de pessoas na igreja hoje, a maioria desse por causa desse motivo. O cara entrou, está numa situação difícil, quer que alguma coisa mude logo. Nesse tempo nosso que ninguém sabe esperar nada. Eu fui na casa de um amigo meu, na verdade eu fui pregar na igreja dele, lá em Jacarepaguá, Gardenia Azul, lá no centro do Rio. Ele falou, vim à tarde para a gente almoçar. Me arrependi, irmão. O cara não come comida feita no fogão não, é tudo de micro-ondas. Botou lá escondidinho de não sei o que, lasanha, não sei o que, mas comprou, me levou no mercado com ele, comprou, aí a gente almoça assim. Final de semana a gente não cozinha. Poxa, irmão, não tem um arroz e feijão, aquele toquezinho normal, de base, gostoso. Uma carne assada que eu comi no Eliel quando eu vim aí. Uma carne assada lá que eu fiquei doido. Uma coca gelada, Deus que me perdoe os irmãos aí, me perdoe meus irmãos que não bebem coca, mas eu peço sempre oração pelo dono da Coca-Cola. Uma coisa boa. Uma coca gelada, uma carne assada, um arrozinho com feijão, uma alfacezinha, me ganhou. Aí vai na casa do cara, o cara só come congelado. Bota lá, 5 minutos, tá pronto, tira e come. Ninguém quer trabalho, irmãos. A mesma coisa aos pregadores. O cara não quer mais tempo para preparar a mensagem. Eu paro nos púlpitos hoje em dia, o pessoal vê uma folha dessa na minha vida, o que é isso aí, irmão? Eu falo, é meu sermão que eu vou pregar hoje. Você prepara a mensagem assim, cara? Pô, pregador bom, ele tem tudo aqui. Eu falei, duvido. Pregador que tem muita coisa aqui, roda, e não chega a lugar nenhum. Daqui eu prego, daqui eu não saio. Isso aqui Deus vai falar à igreja. E ponto final. Prego com esboço. Mensagem que eu já tenho um domínio, eu prego sem esboço. Mas eu crio uma linha de raciocínio, eu tenho uma ideia formada sobre o texto, não vou fugir do tema que eu estou falando. Não dá para entender? Muitas das vezes é licença. Muitas das vezes você prepara uns bolsos, você pregar na igreja, chegar o Espírito Santo de Deus, te muda até a trajetória. Dá a posição da mensagem. Por quê? Porque Deus não fala de acordo com aquilo que eu quero falar, fala de acordo com o que eles precisam ouvir. O que a Bíblia diz? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, não sou eu. Entendeu? Mas também eu tenho as convicções de que o Espírito colocou aquela palavra no meu coração. Como são várias igrejas que eu passo, eu prego, venho firme, venho forte, e no final o pastor vai dizer, meu irmão, como a igreja precisava dessa palavra. E ninguém tinha coragem de pregar daquele jeito. Ou o pastor pregou e não deram crédito. Aí o que Deus faz? Traz gente de fora para poder pregar e dizer o que era.
Eu preguei sexta-feira passada, numa festa de uma igreja. Eu preguei, irmão, mas vim forte. O cara me deu um tema polêmico pra caramba. Me deu Ageu 2:9. A glória desta última casa. Tem uma heresia aí. O pessoal faz hino, o pessoal prega, dizendo, a glória desta última casa será maior do que a primeira, mas só que eles usam o texto traduzido em uma versão atualizada. Eles falam, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aí eles pegam esse texto e falam sobre a condição de vida que as pessoas levam. Só que não. O texto ali, Ageu não está falando sobre isso. Ó, se você está passando por uma situação difícil agora no teu casamento, separa e arruma outro casamento. Porque a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Se esse emprego está ruim, não, estou falando do que as pessoas pregam nesse texto. Se esse emprego está ruim, talvez Deus tenha concursado, Deus te colocou lá, está passando por uma turbulência lá como você passaria em qualquer outro lugar. Ó, sai desse emprego, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O texto não fala nada disso. O que o texto fala sobre a glória da última casa, e essa última casa não é templo ali, mas nós... Opa, meu querido, muito obrigado. Obrigado mesmo, se o pessoal quiser pegar água aqui, tá? Obrigado, meu querido. O texto que fala isso ali, quando Ageu vai falar sobre a glória desta última casa, porque no original é a última casa, ele está falando que Deus não habitará mais em templos que o homem construiu. A última casa construída por Deus, onde Deus decidiu habitar, qual é a casa? Nós. Nosso coração. Aí ele fala, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ou seja, a primeira é construída por homens. A última, quem criou o homem? Deus. A primeira com uma visão materialista. A última com uma visão espiritual. A primeira com uma visão terrestre. A última com uma visão celestial. A primeira com uma visão pequena. A última com uma visão grande. A primeira com um relacionamento com Deus que dependia do sacerdote. A última, você orando, você lendo a Bíblia, você tem comunhão com Deus, você tem contato com Deus. A primeira depende de terceiros para se dar sacrifícios e se achegar a Deus. A última, o que você oferecer no teu coração é sacrifício diante dele. Eu vim pregando assim, mas vim que forte, vim bonito. E vim descendo também a lenha, falando de muitos obreiros que estava cheia, né, a tribuna, tudo atrás, todo mundo olhando, o garoto pregando, o menino, cheio de obreiro mais antigo atrás, aí falando também sobre o tipo da primeira igreja e o tipo da segunda igreja. Aí eu fui falando tipos de obreiros, tipos de pais, tipos de filho, que agem e se comportam como a primeira igreja e que agem e se comportam como a segunda igreja. Porque ali ele estava fazendo um comparativo. Que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Ele estava comparando os dois tipos de igreja, os dois tipos de casa, os dois tipos de templo. O primeiro templo pode ser destruído, o segundo templo é eterno. Aí eu vi nessa linhagem. Aí o pastor, estou vendo o pastor chorando, que eu peguei firme. E eu falei, irmãos, Deus está me levando a fazer algumas comparações aqui, como primeiro e último, na condição de obreiros. Obreiros que têm condição da primeira casa, da casa que pode ser destruída, da casa que foi invadida e destruída, são obreiros sem compromisso. Obreiros que estão com condições da última casa, são obreiros que são fiéis a Deus. Obreiros que são iguais à primeira casa, são obreiros que se vendem, que cobram para fazer a obra de Deus. Obreiros da segunda última casa, fazem por amor, por devoção, porque ama e tem privilégio de trabalhar com o Senhor. E vim arrebentando, o pastor chorava igual criança. Aí no final, ele veio, me abraçou e varão, meu Deus, como meus obreiros precisavam de uma palavra dessa. Meu agrado não é o tamanho da oferta. Você tem para me dar? Amém. Você não tem? Eu quero ir para minha casa. Eu quero ir para minha casa encontrar meus filhos e minha esposa. Meu agrado é saber que pessoas dizem assim, ó, a minha vida está sendo aqui transformada hoje. Eu precisava ouvir isso. Meu agrado é esse, irmão. Quando eu faço isso, eu não tenho compromisso com quem me chama. Eu tenho compromisso com essa palavra. Amém, irmãos? Amém. Alguma dúvida aí? Vamos lá. Conceito de heresia e seitas. Eu vou colocar aqui no quadro,
para vocês poderem anotar depois. Heresia e seitas. Aqui vem dizendo, a palavra heresia vem do grego hairesis, significa partido, facção ou divisão interna de um grupo. Este termo foi usado por Paulo ao se dirigir aos coríntios. A expressão seita vem do latim secta e tem o mesmo sentido de heresia, quando um indivíduo ou um grupo de pessoas começam a ensinar um conteúdo religioso diferente daquele transmitido pela primeira cristandade, a saber, algumas práticas e ideias fundamentais da verdadeira fé cristã. Então, este conteúdo denomina-se seita ou heresia. O que os irmãos precisam entender quanto a isso? Heresia é o texto ou ideia. Seitas são as reuniões e práticas. A heresia, o cara vai ler o Salmo 23, ele vai ler o Salmo 23 como todo mundo lê. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí ele fala, irmão, não vai te faltar bênção, não vai te faltar vitória, não vai te faltar virtude, não vai te faltar milagre. Só que o texto está dizendo nada daquilo ali. Entendeu? O cara vai ler Mateus 6,33, que diz lá, mas antes de buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Aí ele fala, e todas essas coisas, as outras coisas, essas coisas, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino, o resto, Deus vai te dar tudo na tua vida. Errado. O texto vai falar, buscar antes o reino e a sua justiça. E essas coisas que ele citou antes do texto, dentro do contexto, que ele falou que ia acrescentar, comida, bebida, vestimenta e calçado. Isso ele falou que não ia faltar mesmo não. E eu estou vivendo a realidade disso. Estou em casa, estou desempregado, não estou trabalhando, mas graças a Deus não está faltando nada. Entendeu? Então, a heresia é um texto que o cabra pega isolado e cria uma ideia daquele texto sem buscar uma interpretação na corrente bíblica. Porque, na verdade, para se interpretar a Bíblia, você precisa da própria Bíblia. Está dando para entender? E lembra que eu dei aula de hermenêutica e homilética aqui? Aí o que eu falei? Que todo bom obreiro, todo bom pregador, ele precisa de algumas ferramentas junto com a Bíblia para poder preparar a mensagem. Qual foi a primeira que eu falei? Dicionário, mais o que? Outras versões de Bíblia, ou Bíblias de estudo, mais de duas. Não foi? Mais o que eu falei? Um outro último aí, muito bom para a gente fechar. Comentários. Comentários bíblicos. Você tem um comentário lá sobre os textos bíblicos que você vai estudar. Isso ajuda na compreensão da própria Bíblia. Agora o camarada quer ler a Bíblia, mas quer criar sua própria ideia sobre aquele texto. Ele criou sua própria ideia e firmou-se naquela ideia. Vou dar um exemplo aqui bem claro. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Calma aí. Vou seguir a linhagem do Miguel Ângelo. Miguel Ângelo disse que essa frase que Paulo disse foi dada por revelação a Paulo, dizendo que a partir do momento que Paulo conheceu a Cristo, seja a vida que ele quisesse levar depois, pode todas as coisas. Se você quiser pecar, você peca, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Você batizou, passou pelas águas, fica tranquilo, leva a vida que você quiser. Você fuma, você bebe, você cheira, você adultera, você prostitui, você fornica, faz a vida que você quiser. Posso todas as coisas. O cara criou essa ideologia, Miguel Ângelo. Vocês conhecem o portuguesinho que trocou a mulher de 60 por uma de 30? É. Aí o que aconteceu? Ele criou, ele se fundamentou nessa ideia. Fundamentando nessa ideia, ele garimpou pessoas. Chegou aqui na reunião aqui, irmãos, eu li um texto da Bíblia, e o texto vem dizendo o seguinte: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Por que você fica preocupado em não pecar, rapaz? Olha o texto dizendo, pode todas as coisas. Por que você está se preocupando em não ter duas mulheres? Então o texto dizendo, posso todas as coisas. Quem te fortalece? É Deus. Então, você pode todas as coisas, meu filho. Você é livre. Os senhores pregam isso aí? Vai botar na televisão, capítulo, canal 7 ou canal 6. Tá lá o português empregando, pô, a igreja dele é assim, ó. É. Você pode todas as coisas. Não é Deus que te fortalece? Aí, ou seja, eu te criei uma ideia e agora eu estou disseminando essa ideia. Aí você que está querendo uma lacuna para poder ter uma vida mais à vontade. Evangelho para mim é renúncia. Evangelho pela Bíblia é estreito. É verdade. Para mim é estreito. O Evangelho pela Bíblia é sangrento. A Bíblia vai dizer bem claro em Marcos capítulo 12, verso 34, que aquele que quer entrar no céu tem que pregar toda a sua força para entrar nele. A Bíblia vem dizendo em Marcos 9, 23, Marcos 9, 23, chegou um jovem para Jesus e disse, Senhor, seguirei onde fores. Aí ele falou assim, ó, as aves do céu têm seu ninho, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Quer vir? Aí o que o cara fez? Se entristeceu e já por fora. A Bíblia vem dizendo em Mateus capítulo 10 também, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz. Cadê? Não, querem até seguir Jesus, mas não querem levar a cruz. Não quer não, deixa a cruz para lá. Não, deixa a cruz jogada num canto, eu vou seguir Jesus sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Pessoas, outra coisa que eu vou falar, que eu tenho lidado com todo dia, muita multidão de pessoas já estão com as mentes cauterizadas. Até você pregar o verdadeiro evangelho, está difícil, que as mentes deles já estão mudadas. Mas aí... Se você pregar dentro da palavra mesmo, ele já fica meio bonito. Mas aí, o irmão tem que fazer o seguinte, eu faço isso, eu perdi pessoas, mas eu fundamentei outras. Eu comparo. Eu moro num lugar, a minha igreja é num lugar onde a maioria das igrejas pregam vários tipos de heresias. Aí o que eu faço? Eu prego Bíblia. Aí falo, ó, irmãos, nesse mesmo texto as pessoas usam para falar isso, isso e isso. Aí o que acontece? No final do culto, eu falo, rapaz, eu estou há 20 anos na igreja, eu sempre ouvi dessa mesma forma, nunca foi isso. Se eu cheguei a falar para vocês a tese da visão de águia aqui? Não? Falou. Falei? Falou. Alguém conseguiu achar um versículo na Bíblia que fala que temos que ter visão de águia? Não. Alguém conseguiu? Alguém já leu a Bíblia toda aqui para poder achar? Águia. Eu já li 13, agora 14 vezes, estou terminando a 14ª vez, indo para a 15ª vez, lendo a Bíblia toda, e eu nunca achei um texto que fala sobre visão de águia. Eu vi texto que diz que nós devemos ter asas como de águia. Aí chegou gente no final do culto lá nas igrejas que eu preguei lá para falar sobre isso. E nessa igreja, estava escrito assim no fundo da tela da igreja assim, ó, 2014, o ano da visão de águia. Eu falei, é hoje. Vamos ver quem tem visão de águia. Aí eu falei, quem costuma ter visão de águia tem costume ficar lendo tanto para a vida dos outros e esquece da sua vida. Tem crente com visão de águia assim, olha tanto para o que os outros fazem, para o que os outros têm. Não tem tempo para olhar para a vida dele. Porque a águia, quando ela voa, ela olha tudo que tem no seu redor. Mas ela só pode olhar porque ela voa. Ela voa. Porque ela tem asas para voar. A visão dela tem um alcance muito bom, mas Deus não deu essa visão de alcance para nós. Ele deu asas. Aí eu fui abrir o texto, Isaías 40, verso 31. Os que esperam no Senhor voarão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ele está falando de perseverança, ele está falando de fidelidade, ele está falando de fé. Aí você vê, voar com asas como de águia. O voo da águia, tanto para subir quanto para descer, é rápido. O voo da águia é o único animal, a única ave que consegue voar acima de tempestades, aonde a atmosfera e a gravidade é ruim para o nosso respirar. Porque outros pássaros não conseguem. Não, nenhum outro, só a águia. Ou seja, quando você confia em Deus, você está sempre acima das tempestades da sua vida. Ele usou esse termo aí. Como, pastor? Todos irão almoçar? Amém. Ele fez
uma comparação, né? Uma comparação. Aí o pessoal quer pregar esse texto, quer fazer a historinha da águia. A águia, quando está ficando velha, sobe para cima, fica batendo com o bico na pedra para trocar de bico, cai as penas, e vai falando um monte de história. Para uma autoajuda, tudo bem. Agora, para a pregação da palavra, não vem com essa história. Procura sua profundidade bíblica. Quantos textos falam de fé, fidelidade e perseverança? E mostra que no final você vai ter recompensa por causa disso. Então, eu acabo fundamentando uma seita, que é uma reunião e práticas, onde eu consigo fazer com que um grupo de pessoas adere à minha ideia e vamos praticar juntos, então, aquilo que eu tive como ideia. Não o que a Bíblia e Deus disse, mas o que eu achei que a Bíblia está dizendo. Deu para entender aí, irmãos? Está dando para entender? Então, a gente precisa ter uma noção de que, calma aí, não é o que o homem pensa, é o que a Bíblia diz. Eu gosto, o meu povinho lá, minha igrejinha lá, eles estão enjoados. Eu fico feliz por isso. Eles vão nas igrejas lá, no outro dia que eles chegam, então me ligam, pastor, fui numa igreja ontem. Falei, o que houve, irmão? Ô irmão, pastor, rapaz pregando lá, mas pô, foi um desastre. Por quê? Pô, ele falou isso sobre a Bíblia. Eu lembro que o senhor deu um estudo e falou que nesse contexto, eu falei, tá vendo como é bom você estudar a Bíblia? E o pior, ele fez um pedido de oferta dentro disso que ele falou. Foi todo mundo na frente, menos eu. Porque esses caras, tudo quando eles vêm contando uma história tão diferente, eles vão pedir dinheiro no final. Eles vão pedir dinheiro no final. Já está até acordado com o pastor já. Ele vai falar, pastor, deixa que eu tiro a oferta. Vai deixar. Que é minha. Aí o cara faz me chorar, tira a roupa do corpo para dar para ele. Irmãos, vocês estão numa aula de seitas e heresias. Alguma dúvida, irmãos? Vamos lá. Página 46. Quais são as características de uma seita? Como identificá-la? Será que os cristãos possuem ferramentas suficientes para saber o que é ou não uma seita? Desde os apóstolos, passando pelo período patrístico, era perfeitamente possível essa necessária tarefa. Mas hoje, muitos cristãos têm caído nas armadilhas sutis armadas pelas seitas, porque não as identificam. Uma primeira ferramenta para identificar se uma religião é verdadeira é justamente sua própria literatura em comparação com a Bíblia. Então, a gente consegue identificar uma seita automaticamente se essa religião, essa igreja está pautada na palavra. Você sempre tem que ficar com o que a Bíblia diz, não com o que eu digo. Eu vejo muita pregação que sensibiliza, que as pessoas choram, que Deus muda, que Deus faz. Musical, né? Mas aí eu pergunto assim, onde está escrito isso na Bíblia? Não está. Foi conjectura, foi ilustração. De ilustração, Deus está cheio, Deus está cansado. Deus quer homens e mulheres que preguem e o tempo todo, Bíblia, palavra para as pessoas. Bíblia, palavra para as pessoas. Vamos abrir lá em Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Esse texto forte. Capítulo 4. Essa mensagem parece que foi para mim, irmãos. Eu tomei esse texto para mim. Eu tenho guardado esse texto na minha vida. Onde eu vou, eu sento numa cadeira, num púlpito, convidado para pregar, esse versículo me vem à cabeça. Esses versículos, né? Então eu costumo pregar, mas pregar com muita veemência, com a Bíblia, graças a Deus, a Bíblia falando da Bíblia. E esse texto, ele resume aquilo que nós devemos buscar para nós. Paulo exortando a Timóteo para o zelo da pregação. Você que é crente, por ser crente, a tua vida é uma pregação. Então, você precisa ter uma vida baseada na palavra. Acharam aí a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4.
essa vida que você fala aí, ela tanto faz, ela é em tudo espiritual. Em qualquer área da vida. Nossa, eu não acredito, eu, Bruno, agora você, não sei. Porque eu vejo os apóstolos, vejo a Bíblia, ninguém teve duas vidas. Eu passei em algumas igrejas que o pastor falou para mim que tem a vida dele cristã e a vida secular. A vida cristã é a vida dentro da igreja e no trabalho e no exercício da igreja. A vida dele secular, ele escuta Roberto Carlos, ele faz a vida que ele quer, frequenta os bares que ele gosta. Para mim, crente, ele tem uma vida só. E é uma única vida que a Bíblia oferece. A Bíblia diz bem claro, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele não fala, eu sou um caminho, uma verdade, uma vida. Ele fala ali, João 14,6. Então, ou você está nele, no caminho, na verdade, na vida que ele dá, ou você nunca teve. Ou você vive o que ele diz, ou você não vive. Aí é onde a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. A igreja de Laodiceia. Não és frio e nem quente, mas é morno. Ou seja, não quer levar uma vida labutante, trabalhadora, e nem quer ficar no campo dele só fazendo o que chega à mão. Mas quer ficar em cima do muro. E em cima do muro Deus vomita. Está dando para entender? Não existe duas vidas para crente. É uma vida só. Onde você for, você precisa ser luz. Você precisa transmitir essa verdade. No trem, em casa, no trabalho, enfim. Dentro da igreja, fora da igreja. Você precisa ter uma única vida. As pessoas te julgam, não pela vida que você leva dentro da igreja, porque vocês não passam, na sua sociedade, não passam mais tempo dentro da igreja com ela, vocês passam fora. A igreja é um resumo. A igreja é um resumo da vida que você leva lá. Se lá tu reclama muito, dentro da igreja que você vai reclamar mesmo. Se lá tu faz coisas erradas, dentro da igreja tu vai fazer. Agora, as pessoas querem ter uma vida dentro da igreja, mas não querem ter uma vida fora. Está dando para entender, pastor? Então, a vida do crente é única. Ou você é, ou você não é. Não, eu estou só fazendo uma pergunta para você, porque hoje em dia, você me desculpa, eu não estou julgando ninguém. Cada um vai ter que prestar conta da sua salvação. Acho que a gente tem que se policiar na palavra. Mas hoje está assim, hoje no Evangelho está uma vida muito relaxada. As pessoas na igreja é crente, lá fora, a pessoa anda com uma vida toda coisa, você encontra coisa que você não sabe. Se ele é crente, se ele é ímpio. Até você dar uma paz do Senhor, para ele fica difícil. Fica difícil. Em relação a tudo. Não, mas é verdade. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 até o 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Versículo 2. Prega a palavra, insista, em tempo e em fora de tempo. Quer não, quer sim, corrija, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão-se de mestres, segundo suas próprias vontades, como que se sentindo comichão nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Meu Deus, olha aí. Versículo 5. Tu, porém, Timóteo, sede sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz um trabalho de evangelista e cumpre cabalmente, fielmente o teu ministério. Não me importa com ninguém, a minha parte eu vou fazer. Estão cobrando? Deixa a maioria cobrar, pode todo mundo cobrar para pregar. É o que, irmão? Vou na sua igreja para poder pregar? É o qual culto? Vou lá pregar. Você pode me dar uma passagem, um lanche? Amém, estou satisfeito, o resto deixa com Deus, que Deus bota na conta. Não me preocupo em ficar rico. Tem gente querendo ficar rico com o evangelho, a maioria. Não vou ficar citando o nome aqui, porque vocês sabem muito bem. Vocês sabem muito bem. Eu fiquei triste com uma situação. Um amigo meu, líder de missões, conferência de missões na igreja dele, ele chamou um pregador, o pregador cobrou 3.500. O pastor dele disse, traz, que a gente vai pagar. Chegou no dia de manhã, o cara liga falando que não ia, porque tinha um problema na família para resolver. Sendo que o pastor conhecia essa área, conhecia esse povo, essa corja, ele trocou de igreja. Ele foi para uma igreja que ofereceu 10.000.
ele não ficou na igreja que ele ia receber 13.500. Aí ele falou que tem um problema com a família e tinha que resolver. Aí o que aconteceu? Eu estava em casa, o telefone tocou, Bruno, me ajuda, traz uma palavra para o culto de missões mais tarde, o Elcio de Assis, vou falar o nome. O Elcio de Assis cancelou em cima da hora. Estão dando para entender? Então, deixa eles cobrarem. Eu sei do meu papel. Meu papel é esse, ó. Ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faz o trabalho de evangelista. O trabalho de evangelista, com Bíblia ou sem Bíblia, ele faz o trabalho de evangelista. Ele vive a Bíblia, ele vive Jesus, ele faz a vontade de Jesus, ele cumpre o ministério. Estão dando para entender, irmãos? Amém? Olha o texto que Paulo vai dizer. Pois haverá um tempo em que não suportarão essa doutrina. E hoje? Será que esse tempo chegou? Já está até passando, irmão. Está até passando o tempo aí correndo. As pessoas não suportam a pregação da palavra pura e simples. Começa a desmodar, começa a dar coceira. Não suportam. O pregador hoje em dia, para pregar a Bíblia bem, eu quero chegar a esse ponto, mas para mim está difícil. Mas o pregador, para ter essa palavra de prender as pessoas, ele tem que ser um bom pregador. Para conseguir prender as pessoas pregando Bíblia, tem que ser um baita de pregador. Porque as pessoas não querem essa pregação que tem que mudar a vida. Eles querem uma pregação que receba uma vida já pronta, transformada,